Olá, tchucas! Hoje eu vim aqui compartilhar com vocês uma dica super top de quais pincéis você deve utilizar para fazer um make de arrasar. O primeiro pincel que eu vou ensinar para vocês é o pincel Língua de Gato. Esse pincel, ele serve para ser utilizado com produtos líquidos, como base, primer. Sendo que outro pincel que também nós podemos utilizar para produtos líquidos é o pincel Kabuki, que tanto serve para ser utilizado com base, primer ou hidratante. Sendo que, meninas, eu vou dividir os pincéis em dois grupos. O grupo das cerdas sintéticas, que são pincéis que nós vamos utilizar para produtos líquidos, e o grupo das cerdas naturais, que são os pincéis mais fofinhos, que nós vamos utilizar para produtos em pó. Um outro pincel que a gente utiliza muito na maquiagem é o pincel de pó facial. Sendo que o pincel de pó facial, é muito parecido com o pincel de blush. A diferença entre eles é o tamanho, que o de pó sempre é um pouco maior, para poder a gente conseguir uniformizar o pó, então a cabeça dele é sempre um pouquinho maior. E o de blush, ele tem um cortezinho, que é o chanfrado, que vai nos ajudar a desenhar o rosto e a também fazer contorno. Então, se você tem um pincel de blush em casa, você não precisa comprar outro para fazer o contorno. Você pode aproveitar o seu de blush e fazer também o contorno da sua maquiagem. Ainda nos pincéis para uso no rosto, eu trouxe aqui os pincéis de iluminador, que o primeiro é o pincel em leque, que ele é tipo uma vassourinha pra gente utilizar no iluminado. Ele deixa o iluminado bem levinho, eu adoro o efeito dele. E o pincel para iluminador cônico, que ele é mais profissional e, se você não tiver cuidado, ele pode deixar o iluminado um pouco mais marcado. Agora, falando de pincéis de olhos, o primeiro pincel é o pincel de sombra. Esse pincel aqui, ele é dispensável na maquiagem, porque se você quiser fazer uma sombra clarinha, você pode utilizar o dedo e colocar a sombra em toda a sua pálpebra móvel. Um pincel que pra mim é essencial na maquiagem é o pincel de esfumar. Normalmente eu recomendo que se tenha dois, porque quando a gente quer fazer um esfumado bem bonito, o que acontece? Um pincel a gente vai utilizar para fazer os movimentos circulares e o outro pincel para uniformizar e tirar o excesso do esfumado. Então ele vai estar limpo e isso vai trazer um efeito muito mais bonito para sua maquiagem. E a diferença, meninas, entre o pincel de sombra e o pincel de esfumar os seus olhos é o formato deles. Então o formato desse aqui, ele é mais chatinho, né? Ele é mais achatado aqui nesse ferrolhozinho, e esse aqui ele é mais arredondado. Então, já que nós vamos fazer movimentos circulares para esfumar a sombra, facilita muito o processo. Então, se você já tiver um pincel que seja com esse ferrolhinho aqui arredondado, você pode utilizar para esfumar a sua maquiagem. Um outro pincel que eu acho essencial para maquiagem é o pincel do contorno de sobrancelhas. Esse pincel aqui, eu uso ele para contornar as sobrancelhas, desse lado aqui, esse lado chanfradinho, e desse lado aqui eu uso para tirar o excesso do produto que fica. Então ele tem tipo uma escovinha que me ajuda a retirar o excesso, e essa escovinha ela também serve para se cair um pedacinho de rímel, um pouquinho de rímel aqui nos olhos, eu vim fazer um movimento e ela já sai. E para fazer o recorte da sobrancelha, eu trouxe para vocês esse pincel aqui, que ele é um pincel também de cerdas sintéticas, que serve pra gente desenhar a sobrancelha, então delimitar o espaço da sobrancelha. E se cair um pouquinho de sombra ou um lápis que você utilize também para delinear, você consegue delinear todo o espaço e deixar aquela sobrancelha bem marcada, que dá um efeito na maquiagem que eu particularmente adoro. Eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje, mas o segredo, meninas, é sempre treinar. Nada adianta você assistir o vídeo várias vezes e não exercitar todas as dicas que eu ensinei aqui. Bom, pessoal, se você gostou, deixe seu like aqui no vídeo. Eu sou a Alice Colonese e te espero até o próximo vídeo.